Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de Romanos, capítulo 8, e o versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquilo que Jesus disse em Mateus 27, que ele lá pregou aos espíritos injustos que estavam na prisão, e ali ele disse que vai na carne para ser julgado na carne, e viver em espírito. Aqui foi concretizado, Paulo entendeu e falou sobre isso, vai segundo a carne, mas segundo o Espírito, não segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado da carne. Irmão, e hoje muitos pregadores querem insistir e dizer que nós estamos em pecado, nós somos pecadores, ficam sempre insistindo, nós somos pecadores. Aqui está dizendo claramente que nós não voltemos mais à lei do pecado, porque Jesus já tirou o pecado do mundo. Por um só homem veio o pecado no mundo, que foi por Adão, mas por um só homem também foi tirado o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vamos colocar isso na nossa cachola, na nossa mente, no nosso coração. Jesus tirou todo o pecado do mundo. Nós, crendo nisso, vamos e batizamos, lavamos o corpo do pecado, em água limpa, para que possamos daí por diante ter a certeza da salvação, ter a certeza do pecado que não temos mais, mas ali é uma aliança com Deus. O batismo é uma aliança, porque você crê que Jesus já tirou o pecado, então você vai lavar o seu corpo na água limpa e andar em espírito, daquele dia em diante andar em espírito, Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Deus já condenou o pecado na carne de Jesus. Ele condenou todo o pecado na carne de Jesus, fez Jesus maldito. Maldito é todo aquele que foi pregado no madeiro, e ele foi pregado no madeiro pelo pecado do mundo. Então Deus condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Na hora que a gente entende esta palavra e a gente batiza, nós temos que andar segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, andar em Espírito e para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então nós temos que ter vida em paz em Jesus, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem é verdade, e em verdade em poder ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você se batizou, você creu, se batizou e anda nas coisas erradas do mundo, anda se alegrando nas coisas que alega somente a carne, pode ter certeza que você pegou todo o pecado de volta. Você pegou todo o pecado de volta. Aquele que se desvia, vai lá e pega o pecado que Cristo já levou, colocou de volta em você. E Paulo ainda diz assim: se você está dessa forma, pecando deliberadamente, você vai ser culpado igualmente àqueles que calcaram os pés dos filhos de Deus. Hebreus 10, 26. Se nós, depois de sermos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, lavado com água, crendo, e depois voltar, como diz a palavra, voltar como o cão volta ao vômito, então não tem mais chance, não tem mais. Jesus não vai morrer outra vez, não. Ele morreu uma vez, Uma vez ele morreu por nós. Ele não vai vir novamente morrer. Só vai ter a expectação de terrível ardor de fogo. É isso que está dizendo na palavra, Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Misericórdia, irmão. Nós temos que sempre nos examinar. A palavra de Deus diz: examinai o homem a si mesmo. Mas nós muitas vezes examinamos os outros, mas não examinamos a nós mesmos. Então nós temos que examinar a nós mesmos, né? Para ver se o Espírito de Deus habita em nós. Será que o Espírito de Deus habita em nós de verdade? Porque se nós andarmos em pecado voluntariamente, sem rédea, nós não temos mais o Espírito de Deus. Ele não habita em corpo sujo, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se Jesus estiver em nós de verdade, o nosso corpo já não tende mais para o pecado. Ainda que venha algumas tentações que vier, mas nós clamamos o sangue do Cordeiro de Deus, clamamos por Jesus e Ele nos livra de todo pecado e Ele nos afasta de todo mal. Em nome de Jesus. Aí diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, que foi Deus, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Ele vai ressuscitar os nossos corpos mortais, pelo Espírito de Deus que habita em nós. E Ele pode ressuscitar até hoje. Não é só quando morrermos e formos ressuscitar no último dia. Não, Ele pode ressuscitar o nosso corpo hoje, arrancar de nós todo o mal. Basta crer verdadeiramente, colocar no nosso coração a fé, que nós não vamos mais levar pecado nenhum. Você não tem mais pecado, eu não tenho mais pecado. Vamos viver em Cristo, com Cristo e por Cristo e para Cristo. Vivendo assim, verdadeiramente, o Espírito de Deus nos vivificará. E quando o Espírito de Deus nos vivifica, nenhum mal pode nos deter, nenhum mal pode nos parar. Amém? Eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento.